Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O acúmulo de bens materiais em prejuízo dos pobres só produz amargura e morte. A verdadeira fonte de vida é a palavra de Deus. Sejamos sensíveis aos ensinamentos do Senhor e acolhamos seu chamado para o seguirmos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. O autor do primeiro evangelho apresenta-nos uma catequese sobre o pecado e sobre a reconciliação, unificando duas narrativas originariamente diferentes. Uma sobre a vocação de Mateus e outra sobre a discussão suscitada pelo comportamento de Jesus, que andava na companhia de pecadores e de publicanos. A vocação de Mateus é apresentada em duas pinceladas que resumem o essencial. Mateus estava sentado à mesa dos impostos, pelo que ficamos a saber que era publicano, e depois a sua obediência imediata à palavra de Jesus, que o manda segui-lo. O centro de interesse do evangelista está na palavra exigente de Jesus: "Segue-me." O chamamento feito por Jesus tem o mesmo tom imperativo que Javé usara no Antigo Testamento. Por isso, era indiscutível e irrecusável. Mateus responde generosamente com plena liberdade e obediência, a obediência da fé. A pergunta dos fariseus aos discípulos traduzia o escândalo e o descrédito que as más companhias de Jesus suscitavam nos bem-pensantes. A resposta de Jesus é desconcertante. A partir dela, poderíamos raciocinar assim: já que Deus se preocupa mais com o pecador do que com o justo, sejamos pecadores. Paulo refere que havia quem assim pensasse. Mas Jesus não glorifica o pecado nem o pecador. Apenas o quer libertar, perdoar e não considerá-lo inimigo, como faziam os teólogos da época. Quer reintegrá-lo na comunidade dos homens e na amizade de Deus. Oremos. Ajuda-nos a tomar consciência de que Jesus é nosso hóspede, porque Ele mesmo nos recebe como seu hóspede. Só neste mistério de comunhão, que permite ultrapassar o pecado e acolher o dom da salvação, podemos evitar que os nossos atos de culto se transformem em lamentações ou em vão cumprimento de certas práticas. Que a palavra e o sangue de Jesus nos tornem prontos para o desígnio que o Pai tem para nós, desde toda a eternidade. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.